Estamos de volta com o Fala Joinville e um assunto muito importante para você que está assistindo a TVB. Aliás, quero mandar um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, o assunto agora nós vamos falar sobre o coração, exatamente, e sobre nutrição também. Está aqui com a gente hoje o Dr. Marcelo Pinto de Amorim e nós vamos aqui abordar um assunto muito importante, já que estamos vivendo numa época de coronavírus, dengue, febre amarela, sarampo, enfim. Doutor Marcelo, boa tarde, boa noite, muito obrigado aqui pela presença do senhor. Doutor Marcelo, nessa época, com tanta doença aí, com tanta preocupação, a gente fica com o coração na mão. Como é que faz assim para a gente manter o coração sadio com tudo isso daí que está no ar, doutor? Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Eduardo. E o que eu acho muito interessante é que agora surgiu uma preocupação muito grande em melhorar a imunidade, melhorar a saúde. Mas apesar da gente viver essa pandemia, essa preocupação, são cuidados que a gente deveria ter sempre, né? E a gente sabe que para ter boa saúde, o importante é que a gente tenha bons hábitos. E aí a gente vai voltar naquela velha história, ter uma alimentação adequada, ter um bom padrão de sono. A gente deve dormir de 6 a 8 horas por dia e dormir cedo. A gente sabe que quando a gente lembra da avó, daquelas pessoas que hoje estão aí com 90, quase 100 anos, a gente percebe que eles dormiam muito mais cedo do que a gente vem dormindo hoje. A atividade física é importante, gerenciamento de estresse. Hoje, quem não tem estresse? Mas o importante não é não ter estresse, o importante é saber lidar com isso. A gente pode falar algumas técnicas aqui. Doutor, mas olha, a gente pensar que, por exemplo, atividade física, como manter e deixar o coração saudável, já que nós estamos aqui confinados, uma quarentena, né? Como é que a gente faz para manter o estresse, já que tem tanta gente confinada, muitas empresas fechando, desemprego, preocupação? Doutor, olha, hoje em dia o cidadão, ele tem que estar o quê? Com a cabeça boa também, claro, né, doutor? No meio de todas essas situações que estão acontecendo, para manter o coração sadio. Então, o senhor como especialista, até em arritmia, né, que eu fiquei sabendo, doutor, são momentos difíceis, né, mas é extremamente necessário a gente saber passar por tudo isso daí e ter o controle emocional, né, doutor? Claro. Porque senão o coração aí a gente sabe vai bater diferente. Exatamente. A gente sabe que saúde não é só saúde física que é importante. Hoje o conceito de saúde está muito mais amplo. Então a gente tem que sempre pensar em saúde mental, saúde emocional, onde hoje o que a gente vê muito no consultório, por exemplo, do cardiologista, são pessoas que são ansiosas ou estão sobrecarregadas pelo estresse e têm dor no peito, e têm arritmias cardíacas, que quando a gente vai ver, o motivo do sintoma cardíaco muitas vezes é uma ansiedade, é um gerenciamento de estresse, uma incapacidade de lidar com as situações do dia a dia, da pressão do dia a dia, e muitas vezes são pessoas que não têm bons hábitos, que não se alimentam de forma adequada, não fazem atividade física. Então, é um contexto maior que a gente tem que trazer aqui. E como você citou, Eduardo, nesse momento de confinamento, a gente tem que se reinventar, porque as academias estão fechadas, já não se pode simplesmente sair caminhando ou fazendo atividade ao ar livre. Então, o que eu achei muito interessante nessa época de live, porque agora os shows são através de lives. Hoje a gente abre o Instagram, que tem de live, né? Exatamente. Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, todo mundo fazendo live. E uma maneira de se inovar também é fazer programas através de aplicativos, que eu acho que isso é muito interessante. Existem aplicativos que te dão treinos sem peso, sem máquina, que você pode fazer em casa, por exemplo. Pode ser uma maneira de manter o coração em dia fazendo atividade física. E a gente tem os instrumentos em casa, é só saber utilizá-los. Tem a vassoura, para dona de casa, né? Enfim, tem várias atividades que você pode aprender para saber, pelo menos, minimizar o estresse do dia a dia nessa época de confinamento. Mas, doutor, segundo uma pesquisa, o senhor, por favor, me corrija, são cerca de 1.100 pessoas que morrem por dia no Brasil com infarto, AVC, né? Enfim, é um dado muito alto, né, doutor? São cerca de 300 mil pessoas por ano. Exatamente. São dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. As estatísticas giram em torno de mais ou menos 300 mil mortes por evento cardiovascular. A gente sabe que
A doença cardiovascular, aí a gente soma infartos e derrames, o AVC, é a doença que mais mata não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso, aparentemente, parece um dado que a gente fica preocupado. Mas se a gente pensar que as pessoas que têm problemas cardíacos são pessoas que normalmente não têm hábitos muito saudáveis. E são pessoas que têm um índice maior de diabetes, de obesidade, de hipertensão, muitas vezes de doença renal, muitas vezes são tabagistas. E todos esses são fatores que vão levar ao maior número de doenças cardiovasculares. Mas, doutor, tem certas coisas que são prazeres, né? Por exemplo, vamos dizer, tomar uma feijoadinha, comer uma picanha, tomar uma cervejinha. Eu estou falando de coisas que... Do dia a dia, né? Do dia a dia. E agora, com todo esse estresse de atividade, você em quarentena, ainda tem que cortar isso, porque, na verdade, tem muita gente engordando nessa quarentena, então tem que tomar cuidado, né? Tem muita gente engordando. Quer dizer, são muitas coisas que nós temos que ficar atento, né, para não sobrecarregar o nosso coração. Claro. Eduardo, eu tenho um lema, ou uma frase que eu gosto muito de usar e uso muito com meus pacientes. Eu costumo dizer que a gente deve ter boas escolhas. E não é necessário você cortar nada, restringir nada ou proibir nada. Basta a gente ter noção das escolhas que a gente está fazendo. Porque nós somos donos das nossas escolhas, mas somos reféns das consequências. Então, por exemplo, a feijoadinha. É verdade que não é comum, mas eu como uma feijoada. Só que a feijoada ela vem de vez em quando, nem uma vez por mês. Geralmente é quarta e sábado, doutor. Né? Isso dia de feijoada, quarta, sábado. E aí o sujeito que faz atividade física diariamente, não come doce, não bebe refrigerante, ele pode comer a feijoadinha dele porque ele está no equilíbrio. Ele faz o dever de casa e aí depois ele pode ter o prazer, como você falou, que é importante a gente ter prazer também. Porque senão a gente vive numa... Se tudo for obrigado, não, eu não como feijoada porque o cardiologista me proibiu. O proibir atrapalha a saúde emocional, a saúde mental. Pode ter as duas coisas. Só que não adianta o sujeito querer comer feijoada 3 vezes ao dia e querer fazer exercício uma vez por mês. Essa conta não vai fechar no final. Sem dúvida nenhuma. Para você que está chegando agora na TVB, eu estou conversando aqui com o Dr. Marcelo Pinto de Amorim, ele é cardiologista e nutrólogo, e nós estamos conversando sobre essa época de coronavírus. Estamos falando muito de coronavírus, a gente não pode esquecer que aqui em Joinville a dengue está infestando aí boa parte dos bairros, né? Tem a febre amarela, tem sarampo, tem tanta coisa, a gente tem que procurar se defender e se virar como pode. Então o doutor está passando aqui algumas informações importantes para todos nós aqui, para a gente que está aqui envolvido, né, nesses dias de muito estresse, né? Como a gente consegue manter dias com qualidade. Além de cardiologista, o doutor Marcelo é nutrólogo, né, doutor? Quais são os tipos de alimentos? A gente estava falando sobre feijoada, né, esses alimentos mais pesados, aquela coisa toda. Mas assim, quais são os tipos de alimentos? Aqueles que estão assim, que não, eu quero me alimentar de coisas, de comida saudável, eu quero, sabe? Sim. Mas assim, eu queria que o senhor explicasse, mas porque nós temos aqui vários tipos de classes sociais que nos assistem, né? Claro. E eu queria assim que o senhor falasse mais com essas pessoas que são menos abastadas, né? Poxa, mas eu quero tudo isso, mas só o rico, só o cara de classe média tem condições. O que o senhor poderia falar para essas pessoas para manterem aí uma saúde saudável nessa época de tanta coisa no ar aí? Achei muito interessante sua pergunta. Eu achei mais interessante isso porque muitas pessoas têm essa impressão de que alimentos saudáveis são caros. E aí, eu vou fazer uma provocação aqui. Muito boa sua observação. Porque a gente vê o quê? Hoje, com a onda do fit, do light, do fitness, as pessoas fizeram o quê? Começaram a produzir produtos alimentícios que são, na verdade, mais caros. Porém, os alimentos mais saudáveis são aqueles, vou voltar lá na nossa avó, bisavó, comiam e faziam em casa. Porque se eu for resumir numa frase curta o que é uma alimentação saudável, eu diria que é a alimentação que a natureza nos deu. Quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente tem que sempre pensar em alimentos menos processados e o mais natural possível. Frutas, verduras, legumes, carnes. Quando a gente pensa em processados que você fala, por exemplo, salsicha,
salame, Exato. presunto, enfim, são essas isso é enlatados. Processado, eu Tem digo. muito sódio, né? Esses Toda alimentos. vez que a gente tira um alimento da natureza e a gente coloca dentro de uma embalagem, a gente processou ele de alguma maneira. A gente tem níveis de processamento. Você me falou alimentos que são ultraprocessados, eles estão ali numa lata, são... Agora, eu vou dar um exemplo. Se a gente pegar a mandioca e a gente comer uma mandioca cozida, ela não é processada, ela veio da natureza desse jeito. Se eu fizer a farinha de mandioca, ela já foi processada. Uma quantidade de mandioca, por exemplo, assim, saciaria uma pessoa. A pessoa não ficaria mais com fome. Agora, a farinha... Mas para fazer a farinha, você precisa desse tanto de mandioca para fazer um pouquinho de farinha. O senhor está me dizendo que a farinha de mandioca não é saudável? Depende da quantidade. Meu isso que a Deus gente do tem que céu. tomar cuidado. Puxa vida, eu sou um farinheiro. Eu gosto de farinha também, mas eu tomo cuidado. E eu aí, não sabia disso. se você pegar a farinha de mandioca e fazer um bolinho, ele está mais processado ainda. E a gente tem níveis de É processamento. complicado viver hoje em dia, viu, doutor? Uma regra simples que eu falo para meus pacientes: descasque mais e desembale menos. Porque se você comer comida de verdade, comida que vem da natureza, você quase sempre vai estar tendo uma alimentação saudável, de um modo geral, assim, né? Bom, são os bons hábitos, né, doutor? Exato. Resumindo aqui. Doutor, quais são, assim, os suplementos naturais, vitaminas, minerais, que podem ajudar a imunidade? Na imunidade, a gente tem que pensar principalmente em vitaminas A, C, vitamina D, zinco, selênio e os complexos de vitamina B. E aí, a gente tem todas essas vitaminas separadas, em forma de suplementos e tudo. Mas a gente também pode buscá-los através dos alimentos, né? Por exemplo, as carnes são ricas em vitamina B. A gente pode pegar sol, você já está repondo vitamina D, que é uma vitamina essencial para a imunidade. Castanhas são ricas em zinco, selênio. As frutas vermelhas e amarelas são ricas em vitamina A. E a vitamina C a gente lembra muito da laranja, né? Quando a gente pensa, mas lembrar que caju, acerola, morango, tudo isso é rico em vitamina C. Então, a gente pode buscar isso através de suplemento, cápsulas e tudo, mas a gente pode também buscar na alimentação que, às vezes, um pacote de biscoito custa R$3, R$4, você come de uma vez só. Mas 1 quilo de uma fruta, que vai durar mais de um dia, custa esses mesmos R$3, R$4. Então, comer bem e comer saudável é mais barato do que comer biscoito, do que comer que não traz saúde nenhuma. Então, queria trazer essa reflexão, que se a gente focar mais nas feiras ou na parte do supermercado de frutas, verduras e legumes, a gente vai conseguir ter uma alimentação saudável, barata, resgatando aqueles costumes lá da avó, bisavó, que era fazer comida em casa e não ficar comprando tudo pronto. E acaba ajudando também até para a gente manter o nosso emocional, quando Exato. a gente coloca comida saudável, né? Essas comidas que o senhor estava falando dentro do organismo, né? Isso porque, como a gente está falando nessa situação toda que a gente está vivendo, quando a gente mantém a imunidade forte, claro. a gente tem um equilíbrio emocional, né? A gente tem aquela coisa mais no controle, Com sabe? certeza. Do que aquela pessoa que está bebendo, que está comendo muita gordura, aquela coisa toda assim, sabe? Está mais fácil o estresse, né, doutor? E por quê? Porque tanto para produzir os neurotransmissores quanto os hormônios de estresse, o organismo precisa de nutriente. A gente não tem nutriente na bebida alcoólica, a gente tem nutriente nas frutas, vegetais, na comida saudável. E no caso aí do que a gente está falando das pessoas que não mantêm uma alimentação saudável, são esses portadores de doenças crônicas. Exato. A gente sabe que a maior parte das doenças crônicas, no final das contas, elas são originadas por maus hábitos, alimentação inadequada. E qual a diferença de comer, por exemplo, um biscoito e uma maçã? O biscoito só tem caloria e massa. Só tem, na verdade, ela não tem nutriente, não tem vitamina, não tem mineral, diferente da maçã ou de qualquer outro vegetal. Então, quando a gente tem uma nutrição onde tem vitaminas, minerais e outros componentes, a gente está nutrindo o nosso corpo. E aí, o nosso corpo, para funcionar, ele precisa de várias pecinhas. As pecinhas que a gente encontra na alimentação saudável e não encontra no biscoito, no pão, na massa, alimentos que vêm nos pacotes e processados. Não quer dizer que todos. Existem alimentos com nutrientes também assim, mas a maioria que eu vejo o pessoal comendo são alimentos com poucos nutrientes. Resumindo, doutor, nós estamos chegando ao final da sua entrevista e eu queria aproveitar que hoje as pessoas que mais estão propensas, aí no caso, quando acometido pelo corona, né? São as pessoas acima de 60 anos de idade. É né? verdade. Qual é a mensagem para encerrar nossa entrevista que o senhor passaria para essas pessoas que estão nesse grupo de risco?
Eu vejo muito as pessoas se preocupando com o coronavírus, tá? E, de fato, a gente tem que se cuidar e tem que tomar as medidas. Agora, o que eu vejo que é mais importante é a gente preocupar com a saúde de cada um. Então, ao invés de a gente ficar tão preocupado em desenvolver um remédio para o coronavírus, se vai ter leito de UTI, o que tudo isso é importante, vamos nos preocupar, pessoal, em ter melhores hábitos, melhorar a alimentação, melhorar os relacionamentos, a gente melhorar a capacidade de a gente lidar com o estresse, porque é isso que vai deixar a pessoa vulnerável ao coronavírus. Queria agradecer a presença do Dr. Marcelo Pinto de Amorim aqui no nosso Fala Joinville. Obrigado pela sua entrevista, gostei bastante. Espero que você que está em casa também tenha gostado, que foram dicas e informações extremamente importantes para a gente seguir. E eu espero que você siga, porque eu quero você com muita saúde assistindo aqui o nosso Fala Joinville. Voltamos já já.